Nosso programa está de volta para bater papo com a doutora Triana Portal, que é psicóloga, e fala conosco sobre a dificuldade para dar e aceitar conselhos. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Prazer te receber aqui novamente, viu? Prazer é meu. Doutora, quando a gente fala sobre dar e receber conselhos, a gente pode até lembrar de alguns ditados populares, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se cobrava. Também tem um outro ditado que fala que a voz do povo é a voz de Deus. Isso tudo é ditado popular, não é nada bíblico, não. Mas, quando a gente pensa em pessoas mais experientes, eu me pergunto, será que uma conversa, uma pergunta antes para os seus pais ou para alguém que tem especialidade naquela área de negócio que você quer abrir, não poderia ter te salvado de uma grande armadilha? Doutora Triana, como que a senhora vê a questão dos conselhos? Olha, conselho é uma coisa muito, muito delicada, bem como a amizade, né? A amizade é uma relação delicada, é uma relação que a gente pode comparar a um relacionamento, ela tem suas fases. Verdade. Né? E a gente tem sempre que avaliar em que fase está, como está a saúde dessa relação, né? E como o conselho vem para a gente. Né? Você sempre fala da Bíblia, tem uma parte da Bíblia que fala até de quem a gente deve ouvir conselhos, né? A gente não pode ouvir conselhos de quem tem conflito de interesse, por exemplo. Né? Então esse conselho ele pode vir enviesado, ele pode vir com uma carga ali de interesse. E aí esse conselho não vai ser um conselho baseado em dados de realidade, do que é bom para você, né? Mas sim, sem dúvida, o ser humano ele é gregário, ele depende do outro. Ele depende dos amigos, das pessoas e principalmente ele precisa falar, ele precisa conversar. Né? A psicoterapia ela cura através da fala. Se a gente, um relacionamento. Não é? Maneira, né? Se a gente for pensar. Então, dar conselhos, né? Qual que é o papel do real amigo? Né? Se é uma amizade rasa e você vem para mim, né? A gente pode dar, eu vou dar aqui exemplos que são muito comuns de se ver. Por favor. Né? Então, relacionamento, por exemplo. Então, aquela amiga sua que você sabe que ela está bastante ansiosa para se casar, ela já teve reiterados namoros que não deram certo, ou pessoas que ela conheceu e que não eram pessoas muito bacanas e que não deu certo, então ela quer muito que dê certo. Mas você está enxergando que aquela não vai ser a vez, que aquilo segue o mesmo padrão dos outros, né? Que aquele consorte ali, aquele pretendente, ele não quer saber de nada e ela está ali se iludindo, mais uma vez. E ela chega para você e pede um conselho. Minha amiga, você acha que ele está gostando de mim? Você acha que agora eu vou casar? Você vai dizer o quê? Sim, vá em frente, seja positiva, lógico. Você vai estar mentindo para sua amiga. Você vai estar mentindo, você está pondo sua amiga aí numa enrascada, ou então para se frustrar mais uma vez, né? Para sofrer. Mas o que acontece? Essa sua amiga, ela não está disposta naquele momento tão empolgada. Ela quer mais uma afirmação do que a resposta correta. Sim, ela né, já doutora? sabe o que ela vai fazer. Ela já sabe que ela vai continuar a esperar ver o que vai acontecer. Ela quer que você valide o que ela está achando. Quando você não validar, ela vai falar: ela está com inveja de mim porque eu conheci ele é mais bonito do que o marido dela, ou ele é um cara super inteligente, super bem sucedido. Então a pessoa racionaliza ou nega: não é isso. Eu estou com ele, eu sei dos reais sentimentos dele. Então a pessoa não consegue receber esse conselho. Então assim, a gente vê muito nas relações, o amigo tenta, né, puxar a pessoa para a realidade, né, ajudar, e não é aceito, é mal visto, a pessoa às vezes briga, né, mas esse é o papel do real amigo. Agora, ele doutora, planta a sementinha ali, a pessoa pode refletir depois. Para a gente tentar entender o ser humano, é lógico que na terapia não é um conselho, né? Vocês estudaram, estão preparados para orientar. Mas tem gente que até na terapia não está muito afim de ouvir a verdade. Isso acontece com o ser humano? Sim, até assim, no nosso preparo, né, a gente tem que entender quando é o momento que o paciente pode ouvir
o que ele precisa ouvir. Aquilo que a senhora, né? de repente, já percebeu desde o começo, tem o momento certo para falar. Então, terapeutas inexperientes, geralmente no começo, ele enxerga, ele faz todo aquele planejamento terapêutico muito bonito, ele enxerga o problema, ele fala, bom, é assim que eu tenho que fazer. Só que não é a hora do paciente. Então, o que acontece? Ele vai muito direto no problema na lata e ele perde o paciente. O problema não é que ele vai ficar sem o paciente, é que o paciente não foi ajudado, ele pode criar uma má impressão em relação a psicólogos e terapeutas e depois não procurar ajuda. Então não deu certo naquela relação porque foi fora de hora. Então a gente tem que saber o momento certo de introduzir uma verdade na vida da pessoa, uma mudança, ou mostrar coisas que doem muito. Geralmente, assim, quando a gente vai dar conselho ou mesmo fazer ali uma intervenção terapêutica, você tem que tomar muito cuidado. Então, amigos, quando vão aconselhar, às vezes vão de uma forma muito incisiva, muito negativa. Ah, não seja estúpido, você já passou por isso tantas vezes, né, isso daí é bobagem, não faça isso de novo. Não é dessa maneira. Né? Tenta ter uma abordagem mais leve, uma abordagem que seja mais convincente. Quando você já vai com muita agressividade, ou com muita sede ao pote, você afasta a pessoa de você. E vai ser mais difícil que ela te ouça e que ela aceite, né, o seu aconselhamento, a sua solução para aquele problema. Doutora, eu queria entender também um pouco sobre qual é a diferença entre o conselho e o palpite. Porque o que a gestante descobre é que, amor, todo mundo tem opinião sobre a gestação dela. Sim. Quem ela conhece e quem ela não conhece. As pessoas, elas estão passando e aí elas falam, e elas vêm mesmo sem você ter amizade com elas, só conhecer de vista, com conselho para você. Às vezes homens, às vezes mulheres que nunca tiveram filhos. E o que eu percebo, para você não enlouquecer em algumas fases da vida, eu falo da gestação, daqui a pouco é quando o bebê nascer, e aí eu acho que isso vai para quando você quer abrir um negócio, ou para quando você começa a namorar, é que você tem que ter muito filtro para absorver, você tem que ter um foco, porque se eu absorver todos os conselhos que eu recebo, que muitas vezes são só opinião, são pitacos, que às vezes um manda fazer uma coisa, o outro fazer outra, a gente enlouquece também, né, doutora? Então, excelente, assim, né? Eu nem pensei, né? Você gravidíssima na minha frente, mas, assim, é uma fase super importante, delicada, e parece, assim, que as grávidas, elas ficam no foco das pessoas e tem times, né? Que você vê, assim, né? E é tudo muito baseado em juízo de valor, né? Se você acredita que a alimentação do tipo X é a perfeita, você tem que respeitar que o outro não segue aquela mesma orientação. Né? Ou é parto normal e cesárea. Isso. Tem muita, assim, tem vertentes, mesmo assim na área de saúde também, tem pessoas que trabalham de um jeito de outro, não é que um é certo ou outro é errado. Então, assim, o teu amigo nessa hora, ele tem que primeiro ter muita delicadeza, porque a grávida já é mais sensível, mais frágil nas emoções, né? Então você tem que ter muito cuidado e parece que nessa hora vem teu amigo e parece que quer te derrubar. Você está fazendo tudo errado, eu já passei por isso, né? Assim, a mãe também tem muito aquela coisa às vezes não se sente tão capaz, né? Assim, estou treinando, insegurança, né? Eu estou treinando um papel e vem uma pessoa e fala, não, você está fazendo errado. Né? Esses grupos de mãe, eles são veneno puro. Né? Eles ajudam muito, mas eles também acabam com as pessoas. Que você falou, precisa de um filtro, mas aqueles mais tops, né? Top que tem. Um baita de um filtro, porque a pessoa ali não é um conselho. Isso não é um conselho, é realmente um pitaco, é um juízo de valor que vem como, às vezes até como uma agressão, porque desrespeita a forma da pessoa conduzir. É lógico, se você percebe que uma mãe está fazendo maus tratos com os filhos, ou que ela não está em condições, né, sei lá, uma depressão pós-parto, que ela está deixando dos cuidados, e você alertar, olha, não é assim, está pondo a criança em risco, mas coisas que são, assim, escolha, né, como amamentar ou não, fazer cesárea ou não, dormir na cama com os pais ou não, isso é opção da pessoa e ela tem todo o direito. Então, mesmo se a pessoa te perguntar, você acha que eu devo fazer isso? Você pode dizer, olha, eu não acredito nessa linha, tá? Mas
né? Se para você funciona, porque você tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro. Porque, assim, uma coisa não funciona para mim, mas pode funcionar para você. Porque muitas no vezes seu cenário, no seu contexto. Vem regados de julgamento também, Sim, né, doutora? exatamente. Vem de julgamento, vem baseado também na vivência da pessoa. E você tem que se... Quando uma pessoa te pede um conselho, isso é importante, você, primeiro, não... Às vezes a pessoa quer se sentir importante, né? Quer falar, não posso deixar o outro, não posso dizer que não sei, eu não posso deixar o outro ali sem uma resposta. Então você tem que ouvir bem o que a pessoa precisa, entender toda a história, pensar no contexto do outro, na história do outro, nas crenças do outro, para então você passar uma orientação ou dizer o que você acha. E se você não tiver solução para aquilo, não invente qualquer coisa. Eu não posso opinar, né? Por exemplo, se uma amiga me disser, olha, você acha que esse negócio é bom? Eu não sou uma pessoa da área de negócios, como que eu posso dizer para ela? Vai ser uma coisa assim muito subjetiva, dizer, sim, acho que vai dar certo. Eu posso dizer, eu torço para que dê certo, conte comigo para o que você precisar, mas eu não posso opinar, olha, eu acho que é um bom negócio. Vai nisso, né? Vai nisso, não posso. Então a gente tem que saber o que a gente fala, primeiro, tem que ter a humildade de falar, não sei te ajudar, procure uma pessoa mais qualificada. E importante também, agora eu lembrei, que muita gente, principalmente nessa área das mães aí, dão conselhos que não lhe cabem. Então, conselho jurídico, conselho médico disso. Então, assim, a mãe levou no pediatra, o pediatra deu uma orientação, ela falou, não, tá tudo errado isso aí, faz diferente. Muda a dose, esse pediatra não sabe o que está falando. Então, assim, você não pode fazer... E às vezes vem da família esses pitacos, né? Exato. Então, assim, gente, aí, assim, receber e dar conselhos. Então, muito cuidado ao dar conselhos. E ao receber conselhos, primeiro, confie em quem você está recebendo. Vai receber conselho de qualquer um. Se essa pessoa é uma pessoa querida, uma pessoa que você sabe que tem experiência. E mesmo assim, se está indo muito distante daquilo que você acredita, da sua intuição e de tudo isso, filtre. Agora, naquela questão que a gente começou a falar, você vê uma pessoa indo para o lado errado, está indo para o buraco, é a sua função como amigo, mesmo que essa pessoa brigue com você, você tem que ser honesto e você tem que ser amigo verdadeiro e falar. E planta a sementinha na cabeça dessa pessoa para ela refletir. E depois, quando chegar lá na frente e não der certo, ela vai falar, poxa, a Jaque era minha amiga, ela me falou que não ia dar certo. Eu pisei na bola de não prestar atenção ou pelo menos não ser receptiva ao conselho dela. Agora, doutora, você falou uma coisa que eu acho sensacional. Muitas vezes as pessoas nos perguntam coisas e naquele momento, isso já aconteceu comigo. Você fala, poxa, até mesmo como pastora, às vezes é uma coisa muito específica e você fala, olha, eu costumo fazer isso até como pastora. Vamos orar a respeito disso, eu vou pesquisar e depois a gente conversa, porque ninguém precisa ter a resposta de tudo, não é mesmo, doutora? Exato, ninguém sabe tudo. Então, melhor do que inventar, é você falar a verdade. Olha, eu não tenho uma resposta para isso agora. Eu, por exemplo, costumo sempre falar, eu posso te ajudar em oração, vou pesquisar, posso te ajudar a encontrar a solução, mas eu não sou a pessoa para te ajudar, de repente, exatamente nisso, né? Sim, vamos pensar juntos, olha, vamos perguntar para outra pessoa que vai poder te ajudar Exato, nisso. Então, assim, às vezes é muita coisa, muito ego envolvido, Às vezes a gente também, às vezes até bondade. Você quer ajudar naquela hora, você vê a pessoa ali no desespero e você quer dar uma solução, mas se você não tem a solução correto, a gente nunca sabe se vai ser, mas se você não tem uma solução que você confie, que você acredite, você não vai inventar qualquer coisa simplesmente para se livrar daquele problema no momento, para endereçar a pessoa, para se livrar daquela situação. Então, assim, saber ouvir é muito importante. Doutora, outra coisa que eu percebo é que a gente também tem uma máxima que é assim, que você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Eu já discordo. Eu acho que você tem que prestar muita atenção em como o outro gosta de ser tratado também. Porque muitas vezes você é uma pessoa muito prática e resolve as coisas de um jeito. E se você chegar com essa praticidade para aquela amiga que é super romântica, que gosta das coisas muito detalhadas, você pode magoar. Então, você deve sim falar, mas pensar de que jeito é melhor para ela entender. Tem isso também, não Exatamente. tem, a gente projeta, o nosso jeito de ser no mundo. E não, cada pessoa é única e cada situação também é única. Então,
sempre pensando. Se você conhece seu amigo, é interessante, a gente já sabe todo o trilhar dele, né? Já sabe os problemas que ele teve no passado, já isso que eu falei, às vezes o teu amigo vem com uma questão, você já sabe onde vai dar. Porque você sabe que você não ia conduzir daquele jeito, mas que ele vai fazer daquele jeito. Então você tem que, logicamente, ter o conselho, a crítica, a orientação baseada na vida dele, não na sua, não no seu jeito, exatamente. Porque senão também ele não vai escutar, não vai servir aquela roupa para ele. Você falou uma coisa que é verdade, né? Quando a gente tem muita intimidade com alguém, e esse conselho pode ser para alguém da sua família, né? Para uma irmã, para o marido, para a esposa, e para aquele amigo que é muito próximo. É impressionante como em algumas situações que se repetem, quantas vezes eu já falei para alguns amigos, você pode fazer, você quer fazer do seu jeito, eu sei onde é que vai dar. E dito e feito, porque dá muitas vezes. E eu acho que o papel do amigo, eu quero entender isso também, doutora, é que nem sempre aquela sua melhor amiga ou aquele seu melhor amigo vai ouvir o seu conselho. Mas você, de alguma maneira, tem que continuar ali dando suporte, porque o amigo é isso, né? Sim, sim, sim. Mas, assim, você vai se sentir muito mal se você se omitir. Não falar. Que é uma coisa que aí acaba abalando a relação. Porque se você... né, eu tenho amigas muito queridas, mas que elas têm uma postura de pouco querer se envolver em problemas. Então eu percebo que elas têm assim aquele jeito que é sempre a mesma coisa. Então se você disser que vai dar tudo errado, ela fala, é melhor você não ir, que vai dar errado mesmo. Se você disser para a mesma coisa, eu acho que vai dar super certo, esse é o caminho, ela vai falar, vai que dá. Então, quer dizer, ela preocupa muito com a opinião para ajudar. Não, ela não quer se envolver em problema e ela não quer arriscar, né? O medo de arriscar, às vezes até, né, de boa intenção, né? Eu não vou arriscar falar que isso não vai dar certo, vai que dá, mas assim, eu sei que no fundo ela não acreditava nisso. Então, não, o amigo ele tem que ser o mais verdadeiro possível e não deixar o amigo se meter em encrenca, tentar pelo menos, que as pessoas, como eu falei, dependendo do estado emocional, quando as coisas são muito importantes e nesses momentos as pessoas pedem conselhos, né? Seja no relacionamento ou coisas relacionadas a trabalho, nesses momentos a pessoa está com ansiedade muito grande, né? Então assim, e às vezes muito confusa, e aí é difícil ter essa serenidade para pensar, para aceitar. Geralmente a pessoa já tem aquilo pronto na cabeça, age muito por impulso. E então, mas a gente tem que manter a nossa função de amigo. Doutora, eu tenho uma pergunta para te fazer que é sobre um dos temas mais difíceis, problemas de relacionamento. Então, essa pessoa casou ou está namorando e você descobre alguma coisa ali, né? Ou você percebe que esse rapaz está fazendo alguma coisa de errado, descobre ou percebe uma traição do outro, ou imagina. E aí eu também acho que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente imagina. Enfim, a minha pergunta é, falar ou não falar? Como saber a hora de se intrometer, entre aspas, na vida da pessoa que você ama, doutora? Então, aí também é bastante grave, muitíssimo delicado, mas aí vai o grau de amizade que você tem com a pessoa, né? Tem vários exemplos, né? Seja alguém que está roubando seu sócio, né? O filho de alguém que está usando drogas, você vai dizer ou não, né? Lógico que você, nessa situação, provavelmente vai ficar em desvantagem. Que a pessoa tende a se unir, né, a pessoa que é mais próxima dela, seja o namorado, o marido, o filho. Geralmente vai ficar contra a amiga, né? Sim, vai ficar contra a amiga e assim, a pessoa não quer, quando você mostra alguma coisa muito ruim da pessoa, a pessoa não quer que o outro veja, né? Você está expondo, vamos dizer assim, mesmo que ela não tenha envolvimento, mas é o pior dela, é a coisa que ela quer esconder. Então ela prefere, às vezes, cortar essa amizade com você, brigar com você, fingir que aquilo não é verdade, do que admitir, que é muito doloroso. Então você tem que entender, tudo bem. É a opção que a pessoa faz, né? Mas aí eu também acho, né, doutora, cuidado com o palpite, né? Porque às vezes... sim, não, achar, você não. Vai no seu achismo e você pode atrapalhar
atrapalhar até o casamento de outra pessoa, né, Sim, doutora? não. Se for uma coisa infundada, você tem que ter... É muito sério. muito São sério. coisas muito... São acusações. Fala que alguém tá roubando alguém numa Sim. empresa, isso aí tem que estar bem sério. Então, né? isso são coisas muito sérias. Então, assim, você não pode sair falando, e o que eu falei, né? Às vezes tem conflito de interesse. A pessoa não gosta do sócio do outro, certeza que esse cara tá te roubando. Não é assim. Você tem que ter dados muito claros, né? Para supor ou para falar uma coisa dessas, né? Mas se você tem isso muito... muito certo, é verdade, tá provado. E você vê que ali teu amigo, teu irmão, teu parente, seja quem for, tá envolvido nessa situação e que é uma coisa errada e é uma coisa que não é justa, eu sinto que é o dever de alertar. Mesmo que essa pessoa momentaneamente brigue com você, mas depois ela vai reconhecer que você foi leal. E é muito pior depois que você fica sabendo de uma situação difícil, você olhar e falar a alguém, porque eu conheço muitas pessoas que falam assim: depois que eu terminei o meu namoro, um monte de gente veio me falar, mas ele não prestava mesmo, eu já sabia. Encontrei com Aí ele, você não sei fala, aonde. Poxa, brigadão mesmo, melhor amiga, melhor amigo, valeu por você estar sabendo e só me contar agora que a relação acabou. Sim. Você fica muito chateado quando você sabe que o outro sabia. Imagina uma situação na sua empresa, quando a empresa vai à falência, aquele seu amigo vira e fala, mas eu já sabia que seu sócio estava te traindo. Poxa, por que não avisou, né, doutora? Sim, sim. Aí é outra traição, né? Sim. Daí a justificativa sempre poxa, mas você não ia acreditar, você ia me expor, porque tem gente que também não tem discernimento, né? É verdade. Vai expor, vai chegar e falar, olha, já que falou que você não sei o que lá, e vai criar aquele forfé e assim... Uma confusão. Uma confusão. Então, o que eu falei, a gente fala aqui, né, da orientação, mas cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então, tem que pensar muito bem antes de se envolver. Mas eu acho assim, quando você gosta de uma pessoa, você tem que sempre pensar o melhor para ela. E às vezes o melhor não é o que a pessoa quer naquele momento. O certo, às vezes, vai muito longe da vontade. Né? E a Bíblia, do desejo. Embora a Bíblia diga para você tomar cuidado com a sua confiança no homem, quando diz sobre você mesmo e sobre o outro, a Bíblia também fala que na multidão de conselhos tem sabedoria. Eu acho que o segredo é você ter firmeza e condição de escolher as pessoas certas para te aconselhar. Sim. Eu queria que a senhora finalizasse falando sobre isso, doutora. Pois é, você tem que se aconselhar com quem tem. Você começou falando, né? A sua família, pessoas experientes, pessoas que você sabe que está sempre perto de você, que nunca vão te abandonar. Não é aquele amigo que apareceu na sua vida ontem e que está naquele ritmo de festa com você que vai ser o melhor conselheiro, né? E muitas vezes também uma pessoa qualificada. Quem vai dar o conselho jurídico é o advogado, quem vai dar conselho médico é o médico, não é? Cada um na sua área, né, doutora? Sim, e sempre, né, buscar sabedoria com Deus. Que é o principal. Não é? O melhor conselheiro que tem é Deus, a palavra de Deus para te aconselhar. Doutora, foi um prazer te receber aqui, viu? Prazer Muito foi obrigada. meu. Quem quiser entrar em contato, o canal do YouTube, Portal Sim, Triana, sim. né? Se inscrever. E tem também, é só se inscrever lá no canal também, pode acionar ali as notificações e no Facebook Espaço de Saúde Morumbi, certo? Mais uma vez, obrigada, viu? Uma Obrigada ótima tarde, eu. obrigada pelas dicas. Amei esses conselhos, inclusive o final, que te diz que o principal é sempre Deus, né? Vai.